Aleluia, glória a Jesus, graças a Deus, graças a Deus. Meus queridos, estamos ao vivo, que Deus abençoe a sua vida sobremaneira, no poder e na unção do maravilhoso Espírito Santo. Olha, gente, tema de hoje, tome cuidado com as vozes enganadoras. Tome cuidado com as vozes enganadoras, é o tema de hoje. E nós vamos abordar o Evangelho de João, no capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Vamos analisar a voz do Espírito Santo para cada um de nós, porque é muito importante nesse tempo onde o medo tem reinado em muitas mentes, em muitos corações, você saber o que Deus tem a dizer para a sua vida nesse tempo, nos últimos dias. Olha, gente, eu peço que você venha se inscrever, inscreva-se em nosso canal no YouTube, Pastor Charles Rodrigues, e compartilhe com seus familiares, com o maior número de pessoas possíveis, a palavra de Deus. Vamos propagar a poderosa palavra do Espírito Santo. Nós vamos aqui começar no capítulo 10, vamos abordar o capítulo 10 do Evangelho de João, que diz assim, ó: eu lhes asseguro que aquele que entrar no aprisco das ovelhas pela porta, eu lhes asseguro que aquele que não entrar, pelo aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Então, aquele que não pede permissão para entrar na sua mente, no seu coração. Você é um espírito, tem uma mente e habita num corpo, e a sua mente tem várias áreas, e a sua mente, através daquilo que você vê e ouve, absorve no seu subconsciente muitas informações. Mas que tipo de informações você tem guardado dentro de si, dentro da sua mente, do seu coração? Que tipo de mensagem tem entrado sorrateiramente, paulatinamente, gradativamente dentro de você? E aquilo que você vê e ouve, isso produz pensamentos que geram sentimentos. Como saber se aquilo que você tem visto e ouvido é bom? Se tem gerado pensamentos ruins, pensamentos que têm produzido sentimentos de medo, de angústia, de solidão, sabe? Deixa você apreensivo com o futuro, ansiedade, angústia e tantos outros sentimentos nocivos. Então você não deve dar vazão, não deve dar lugar, não deve dar, sabe, oportunidade, energizar esse tipo de pensamento ou esses pensamentos. E geralmente são vozes enganadoras, enganosas. Então você tem alimentado seu coração com a voz de Deus ou com a voz do inimigo invisível, de Satanás e seus demônios, que usam pessoas e usam todos os meios, inclusive meios de comunicação, para causar um maior desastre na vida de alguém, que é ser governado pelo pavor, pelo medo, pela angústia, sabe, pelo sentimento de solidão. Então, Jesus está dizendo, olha, eu asseguro para vocês, eu só vou entrar na mente de vocês, eu só entro no coração de alguém, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei nessa mente, nesta casa, nesse coração, e eu cearei com ele, e ele comigo, e eu e meu Pai nele faremos morada. Então está lá em Apocalipse capítulo 3 em diante. Então Jesus, ele está na porta batendo, pedindo permissão para entrar.
Mas o inimigo da nossa alma não pede permissão. O ladrão não pede permissão para entrar na casa das pessoas. Então, vamos lá ao versículo 2, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 2. Estamos falando sobre vozes enganadoras. É o tema de hoje. Tome cuidado com as vozes enganadoras ou enganosas. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aquele que tem autoridade para entrar, para governar a nossa vida, sabe? Quem é que governa a sua vida? É o amor ao dinheiro? É o desespero? É o medo? Quem governa a sua vida? São os políticos deste mundo? O sistema deste mundo? Ou você é governado pelo Rei dos Reis, pelo céu, mesmo estando neste mundo? Quem governa, aquele que controla a sua mente, é quem te governa. Aquele que controla nossas emoções é que nos governa. Se as nossas emoções são dominadas, sabe, por tudo aquilo que vemos e ouvimos, e a maioria das coisas, o que mais vende da Ibope no mundo é o terror, sabe? É aquilo que é cômico, sabe? É o que mais dá audiência, o que mais dá Ibope e audiência neste mundo são notícias negativas. Mas você tem sido governado por essas notícias, por essas informações ruins, ou você é governado pela Bíblia, pela palavra do Espírito Santo? Eu lembro de um homem chamado Eliseu, cercado por um exército. Ele ora e diz: Senhor, mostra a esse meu servo Geazi quem é que está do nosso lado. Abre os olhos desse moço. E quando Deus atendeu, então o incrédulo Geazi, que era uma mala sem alça, não é? O auxiliar de Eliseu que foi ali servo e auxiliar de Elias, e recebeu a porção dobrada. Então ele viu que por trás dos inimigos e cercando Eliseu e a casa de Eliseu, havia anjos com espada de fogo, um exército mais numeroso do que os inimigos de Eliseu. Eliseu abriu a porta da casa dele e disse: fiquem cegos. Todos ficaram cegos. E em nome do Senhor, um homem capturou um exército inteiro sozinho. Esse Deus mudou? Esse Deus não é o mesmo? Está cansado? Está velho? É claro que não. A palavra dele não tem mais eficácia? É claro que sim. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus nunca vai falhar, nunca vai passar. Vamos lá. Então, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta. Quem é o porteiro? O Espírito Santo. É ele quem nos revela Jesus. Se você não der vazão ao Espírito Santo, você nunca vai ter um encontro com Jesus. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Você segue a quem? Você é seguidor de quem? Você é seguidor de Jesus? Ou é seguidor de uma placa de igreja, de uma religião, dos homens? Então, se você é seguidor de Jesus, você vai reconhecer a voz de Jesus quando ele, o Senhor Jesus Cristo, estiver falando consigo. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que Jesus estava falando. Então, Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim, ou seja, as religiões pagãs que vieram antes de Jesus na sua vida, de repente você se envolveu aí em adoração de imagem, de escultura, ou você era uma pessoa mística, você era uma pessoa idólatra, você era uma pessoa espiritualista, você era uma pessoa que invocava as entidades. Então, Jesus está dizendo: olha,
quem veio antes de mim na sua vida, aqueles que vieram antes de mim, eram ladrões e assaltantes, eram demônios. Mas as ovelhas, a verdadeira ovelha de Jesus, é despertada pelo Espírito Santo. Sabe, você pode ter sido enganado por algum tempo, mas se você aceitou a Jesus, não foi por si mesma. Você foi chamado. O Espírito Santo foi quem te chamou, foi ele quem te alertou, foi ele quem te despertou, nos convenceu do pecado, justiça e juízo. Ninguém diz Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Vamos lá. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram sua voz. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Jesus é a porta. Só há salvação através dele. Entrará, sairá e encontrará o suprimento, pastagem. É o suprimento para as ovelhas. Não vai faltar nada para você. O ladrão, repare, estamos numa guerra contra esse ladrão. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente ou em abundância. O ladrão vem então somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vocês tenham vida plenamente, vida plena, totalmente abençoada. Versículo 11, eu sou o bom pastor. Há outros pastores, mas eu sou o bom pastor. Sabe, eu não sou pastor, eu estou como pastor. Nós não somos, nós estamos. O verdadeiro pastor é Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O assalariado, aquele que trabalha por dinheiro, o mercenário, não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo, ele vê o perigo, os demônios atacam as ovelhas, sabe? Seja a pandemia, seja vírus, seja qualquer doença, ou enfermidade, ou seja lá qual for o demônio, não é? O cramunha, ele abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Se não tem alguém para proteger o rebanho, se não há oração, não há jejum, não é? Não há o alimento da palavra. O alimento, o que é que a ovelha precisa? Ela precisa ser alimentada. O alimento é a palavra. Vamos lá, vamos prosseguir. Então, ele não tem o que falar, ele não prega, fala da vida dele, fala da vida dos outros, uma brigaiada na internet. Então, a ovelha fica sem alimento. Então, ele foge porque trabalha por dinheiro, é assalariado. Não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas, Jesus está falando que, além das ovelhas em Israel, ele estava aqui, quando ele pregou essa mensagem, ele estava passeando no templo de Salomão. Jesus foi lá, estava no pátio do templo, passeando, houve uma discussão, queriam apedrejar ele por causa dessa pregação, e aí alguém disse, ele é endemoniado. Aí outra pessoa falou, pode um endemoniado abrir os olhos a um cego? E alguém disse, fale para nós abertamente que o Senhor é o Cristo. Ele falou, já tenho dito, mas vocês não estão acreditando. Eu sou o Cristo. Jesus estava falando ali abertamente, mas havia uma incredulidade. E Jesus disse, sabe, quem é minha ovelha de verdade? Pode acontecer o que for no planeta, vai acreditar em mim. Quem é minha ovelha de verdade? Ninguém vai poder tirar essas ovelhas das minhas mãos, ninguém vai poder tocar nas minhas ovelhas. Você pode ter pecado, você caiu, se levantou, se ralou, está ferido, é um soldado ferido, você é uma mulher de Deus ferida, mas Deus está dizendo, você é minha ovelha, ninguém vai atrapalhar a sua carreira, ninguém vai te arrebatar das minhas mãos. Ele é Deus de perdão e de restauração e de lançar no mar do esquecimento os nossos pecados. Vamos lá. Tem outras ovelhas, está falando agora de nós, não é?
está falando não só do povo de Israel, mas dos gentios. Ele diz assim, ó: é necessário que eu as conduza também. Ele quer conduzir cada um de nós. Elas ouvirão a minha voz. Haverá um só rebanho. Não haverá esse negócio mais de judeu, brasileiro, americano, homem ou mulher. É um rebanho. É o povo de Deus, é a noiva de Cristo. Por isso, o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ou seja, o inimigo foi lá e atacou meu rebanho, mas aquilo que é meu, eu vou retomar, é o que o Espírito Santo está dizendo. Veja que coisa, hein? Por isso, o meu Pai me ama. Ninguém pode tirar de mim, mas eu estou dando a minha vida espontaneamente, por minha própria vontade. Eu tenho autoridade para dar a minha vida e para retomá-la. Esta ordem eu recebi do meu Pai. Ou seja, o Pai disse: se você quiser desistir de tudo, meu filho, e não ir para a cruz, então eu vou cancelar o meu plano. Mas se você for até o fim, você vai morrer e vai pagar os pecados de toda a humanidade. Quem crê em você terá a vida eterna. E Jesus foi até o fim, não desistiu por cada um de nós. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: está endemoniado, enlouqueceu, por que vamos ouvi-lo? Mas outras pessoas diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode alguém endemoniado curar, abrir os olhos de um cego? Ele abriu os olhos de vários cegos. Aqui está no plural, dos cegos. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Jesus estava no templo passeando, no pátio de Salomão. Os judeus se reuniram ao redor e lhes perguntaram. Veja só, repare aqui. Até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já disse a vocês, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Nós queremos salvar o mundo inteiro. Jesus morreu pelo mundo inteiro. Mas nem todos serão salvos, porque eles não acreditam em Jesus. Nunca vão acreditar. Então vejam, você é daquele que vai desistir de Jesus ou vai permanecer com Jesus? Então Jesus diz assim, ó: mas vocês não creem, vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas, elas me seguem. Eu lhes dou a minha vida, a vida eterna a elas. Jamais elas serão destruídas, perecerão. Ninguém poderá tirá-las da minha mão. Jesus está dizendo que você está na mão dele. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Versículo 29. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Deus é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. Eu e o meu Pai somos um. Jesus é o nosso pastor. Estamos seguros. Não dê ouvidos aos estranhos. Cuidado com a voz dos estranhos. Tome cuidado com vozes enganadoras. Dê ouvidos à palavra de Deus. Jesus Cristo, como diz em Hebreus 13:8, é o mesmo de ontem, de hoje, e será para todo sempre. Ele continua libertando, ele continua curando. Não importa a gravidade da situação, seja um vírus, uma bactéria viva, seja a paralisia, a cegueira, seja a morte, Jesus, ele pode tudo. E ele está no controle da nossa vida. Todos os dias morrem pessoas e vão continuar morrendo.
Mas você que crê em Jesus já recebeu a vida eterna. Se o seu corpo para de transformar, para de se mover, de funcionar, num piscar de olhos, você recebe um novo corpo e entra, sai desse casulo, se transforma numa borboleta, entra na verdadeira vida. Viva sem medo de nada, porque o nosso pastor, Jesus, está cuidando de nós, tá certo? Deus abençoe a todos poderosamente em nome de Jesus. Um abraço a todos os irmãos que estão aí ouvindo essa mensagem. Olha, vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelos cristãos ao redor do mundo. A distância não é um impedimento para o poder do Espírito Santo. E eu profetizo e declaro reavivamento espiritual. E que tudo isso que está acontecendo seja revertido em bênçãos sobre bênçãos, para que vivamos de fé em fé, de glória em glória, de triunfo em triunfo, receba proteção na tua vida, na tua casa, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Obrigado, Jesus. Deus abençoe, no poderoso nome de Jesus. Emanuel, Deus está realmente conosco.